Olá, sétimo ano B, tudo bem com vocês? Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre sujeito e predicado. Mas antes de estudar o sujeito e predicado, nós vamos aprender um pouco do conceito de frase, oração e período. Vamos saber diferenciar os três, porque são três conceitos que são necessários para a gente estudar, para a gente conhecer antes de estudar sujeito e predicado, certo? Damos o nome de frase ao enunciado que em uma situação comunicativa apresenta sentido completo a frases formadas por verbos e outras que não possuem verbos. Observe. Como vai você, vovó? Um beijo na sua neta Júlia Branca. O primeiro enunciado aí, como vai você, vovó? Tem o verbo vai, né? O verbo ir. Então, possui um verbo e é uma frase porque vem com um sentido completo. A segunda, um beijo na sua neta Júlia Branca. Tem sentido completo? Tem, mas eu não tenho o verbo aí. Mas não deixou de ter o sentido completo. Então, esses dois enunciados, eles se encaixam como frase, ok? Continuando, quando o enunciado é constituído de um verbo ou uma locução verbal, damos a ele o nome de oração. Dessa forma, para cada verbo ou locução verbal, contamos uma oração. A história é longa. Veja que nesse primeiro exemplo, eu tenho um enunciado composto de uma oração apenas, porque eu só tenho um verbo. O segundo, estou bem e feliz, porque logo vou voltar para casa. Eu tenho um enunciado composto de duas orações. Por quê? Porque eu tenho o verbo estou e tenho a locução verbal vou voltar. Uma observação para essa parte aqui, pessoal. Não se conta por verbos. Vocês têm que observar se não trata-se de uma locução verbal. Aí, eu tenho três verbos, porque trata-se de uma locução verbal formada por um verbo auxiliar e um verbo principal em uma das formas nominais, como a gente estudou em sala de aula, certo? Então, eu tenho duas orações aí, porque eu tenho um verbo e uma locução verbal. Não confundam, certo? Continuando. Quando uma frase é formada por uma ou mais orações, é chamada de período. Vejam aí, uma frase, só uma observaçãozinha. Um enunciado, ele pode entrar em três conceitos. Ele pode ser, ao mesmo tempo, frase, oração e período. Prestem bem atenção. Como vai você, vovó? Aí é um período simples, composto de uma única oração, certo? Então, é período simples. Trata-se de uma oração e trata-se também de um período simples e também é uma frase, certo? Período composto, formado por duas ou mais orações. É segredo o que vou contar. Por isso, esse assunto exige aquele código secreto. Vou contar, exige. Então, eu tenho dois verbos e uma locução verbal. Então, eu tenho três orações. Trata-se, então, de um período composto, certo, pessoal? Um período é finalizado com ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e, às vezes, com reticências. Espero que tenha dado para compreender. Qualquer dúvida, volta o vídeo, vai no livro ou então pode me mandar uma mensagem, certo, pessoal? Frases compostas de uma única oração geralmente apresentam um predicado, uma informação que se dá a respeito de alguém e o sujeito, que é alguém ou algo que é a quem o predicado se refere. Então, quando eu dou uma informação sobre alguém, eu tenho o meu sujeito e o meu predicado. O sujeito é quem? Aquele que vai ser dito algo sobre ele. E o predicado é aquilo que é dito sobre ele. Vejam aí no exemplo. O pai e a mãe não estão na escola.
Então, a informação que eu tenho é o quê? Que não estão na escola. E quem é que não estão? O pai e a mãe, certo? O pai e a mãe é o nosso sujeito, porque está sendo dito algo sobre eles. E não estão na escola é o nosso predicado, porque é o que é dito sobre o nosso sujeito. Quando uma oração não se encaixa nessa divisão gramatical, porque a informação dada pelo predicado não se refere a nenhum sujeito, dizemos que se trata de uma oração sem sujeito. Eu não entendi. Gente, é quando o enunciado ele não está se encaixando nessa divisão que eu acabei de falar. Algo que é dito sobre alguém. Quando não se encaixa nessa divisão, então a gente diz que é oração sem sujeito. Chovia torrencialmente naquela manhã. É uma informação, eu estou dando uma informação, não é sobre algo, sobre alguém. Eu estou dizendo que chovia, até porque trata-se aí de um verbo que ninguém pratica. Ninguém chove, a não ser que pode ser dito algo do verbo chover, quando ele não é empregado no seu sentido comum. Que chover é o quê? No seu sentido comum. É o fenômeno da natureza que cai água, não é? Pronto. Mas se eu disser as informações, as reclamações choviam sobre aquela empresa, por exemplo. As informações choviam sobre aquela empresa. O verbo chover aí, ele não está empregado no seu sentido comum. Ou seja, é porque vinham muitas informações. Eu utilizei ele em outro sentido. Aí já é outra história. Mas o verbo chover no seu sentido de cair a água do céu, aí sim é uma oração sem sujeito, certo, pessoal? Continuando. O sujeito. Núcleo do sujeito. Falando sobre o sujeito. O núcleo do sujeito é a palavra mais importante. Como assim? É como se ela fosse um centro. Exemplo. O senhor quer uma antena externa de televisão. Se eu fosse tirar senhor, só a palavra senhor daí, se a gente excluísse, quer uma antena externa de televisão. Quer o quê? Quem é que quer? Entenderam? Então, é a palavra mais importante do sujeito. Nosso núcleo é o senhor, certo? Aí os tipos de sujeito. Eu tenho o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito desinicial e o sujeito indeterminado. Nós temos esses tipos de sujeito. Sujeito simples apresenta apenas um núcleo. O sujeito composto apresenta 2 ou mais núcleos. O sujeito desinicial, esse também é conhecido como sujeito oculto, certo? Não aparece na oração, mas é possível identificá-lo. Sujeito indeterminado. Não é possível identificar o sujeito, ou seja, não consegue-se perceber a quem a ação se refere, nem pelo contexto, nem pelo verbo. Bom, pessoal, como eu disse a vocês, a gente vai ver mais profundamente um pouco mais pra frente. Por enquanto, o que vocês precisam saber sobre sujeito é isso, certo? Sujeito predicado é isso. E qualquer dúvida vocês me procurem. A atividade é no livro, a página 48 e 49, tá? Essa questão 3, certo? Ela começa na 48 e termina na 49. Na página 50, a questão 5. E na página 51, a questão 2. Qualquer dúvida, vocês me procuram no WhatsApp, certo? E eu procuro ajudar vocês. Por hoje é só. Até mais, até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado.